A você que está conosco também através da plataforma, que o Senhor Jesus o abençoe ricamente nesta noite. Quero convidar, amado irmão e irmã, a abrirmos as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 9. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 9. Eu lerei esse texto e os irmãos lerão silenciosamente, acompanhando então toda a leitura. Enquanto os irmãos estão acompanhando, pediu que justificasse os nossos irmãos Evandro e Marília, que estão viajando, e o nosso irmão presbítero Anderson, com a sua família, está pregando na igreja presbiteriana de Porto Santana, pedindo para justificar também. Muito bem, Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 9, assim está escrito: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te diz o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oremos mais uma vez. Senhor, precisamos do teu socorro, precisamos da tua iluminação. Assim como operaste, ó Pai, na inspiração para escrever o texto que acabamos de ler, nós clamamos que nos opere agora a iluminação para o entendimento, a aplicação e a transformação. Abençoe a todos que nos ouvem e estão cultuando conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje, amados irmãos, eu quero falar sobre o tema princípios bíblicos para uma boa vida em sociedade. Princípios bíblicos para uma boa vida em sociedade. Como nós temos observado, nós estamos em pleno momento eleitoral. Já foram eleitos os vereadores e agora, no próximo domingo, no nosso município, será então escolhido aquele que assentará na direção da prefeitura do nosso município. Isto não só no nosso município, mas em todos os municípios. Alguns prefeitos já foram eleitos e outros ainda serão no próximo domingo. Independentemente de seja município ou estado ou nação, nós sempre vemos um discurso que gira em torno da solução para o município, estado e nação, que restringe, que se limita basicamente na educação, na segurança e na saúde. E um dos discursos que nós vemos e ouvimos constantemente em todos os lugares, sendo aqui no Brasil ou fora do Brasil, é que a educação resolveria o problema da sociedade. E a afirmação é que o problema está na falta de educação. O problema está na ignorância ou no analfabetismo. Na verdade, o que nós queremos provar hoje aqui e convidar a todos que estão presentes aqui e aqueles que estão nos assistindo também, e aqueles que ouvirão esse sermão em outro momento, para que observemos os princípios básicos para realmente uma mudança na sociedade. Nós estamos diante de um texto que
relata um acontecimento depois de 40 anos no deserto. Moisés é o escolhido de Deus para ter uma intimidade com ele, e Moisés foi, dentro de um propósito de Deus, feito nascer para a salvação ou libertação do povo de Israel, como um instrumento, como um mediador, tipificando o mediador supremo que é Cristo Jesus. A história nos relata que ele nasceu num momento triste e difícil da história do povo de Israel. Jacó havia descido, depois de José já estar no Egito, e estabeleceu com a sua família ali no Egito. E ali eles foram muito bem recebidos, mas com o passar do tempo e com a morte de Jacó e também de José, outro faraó se levantou e se esqueceu de tudo aquilo que José havia feito ali, e agora escravizou este povo, o povo que é a família de Jacó. E este povo ficou ali como escravo, servindo a Faraó no Egito por 430 anos. E no momento em que este povo crescia, abençoado pelo Senhor, acontece que Deus milagrosamente faz nascer Moisés, pelo fato de que havia uma ordenança de Faraó que todo aquele que nascesse dos hebreus, do sexo masculino, fosse eliminado, e a preocupação era com o crescimento dos homens, e assim então pudesse esses hebreus tomarem o reino do Egito. Mas Deus tocou e levantou ali parteiras que temiam ao Senhor, e fez com que não matassem a Moisés. A mãe de Moisés tomou conta dele enquanto pôde, mas quando ele começou a ficar evidente, ela então tomou uma decisão de levá-lo e colocá-lo à beira do rio. E ali na beira do rio, ele é encontrado pela filha de Faraó. A filha de Faraó, mesmo conhecendo que era um hebreu, também, claro, soberanamente conduzida pelo Senhor, o levou para casa, e ali ele foi criado dentro do palácio, junto com todos da família real, como um filho real, por 40 anos. Em determinado momento da história, ele resolve visitar a sua família. E quando ele chega, ele percebe que alguém, um dos soldados, um dos vigilantes de Faraó, batia num hebreu, e ele então agrediu aquele moço e o matou, e o enterrou na areia. Só que algumas pessoas descobriram, e com medo de Faraó, ele fugiu. E ele fugiu então para o deserto. E no deserto agora ele constitui família, ele se torna pastor de ovelhas, e ele fica mais 40 anos no deserto. E é ali no momento do deserto que ele observa algo extraordinário, inclusive a logomarca da nossa igreja, que é uma sarça em chamas e que não se consome, está embasada neste acontecimento, em que ele olha e tem ali uma sarça, uma árvore, essa árvore está pegando fogo, mas essa árvore não se consome, e ele lhe chama a atenção, ele quer ali perscrutar, ele quer ver o que está acontecendo, ele ouve uma voz, e essa voz diz: pare aí, tire a sua sandália, porque o que você está vendo aqui é coisa santa, e essa terra é terra santa. E naquele momento o Senhor então ordena que ele volte ao Egito, que ele volte a Faraó e liberte o seu povo. Isso porque o clamor do povo já havia chegado até os ouvidos do Senhor. Ele vai lá, e não ele, Moisés, mas Deus através de Moisés faz grandes milagres e sinais diante do povo e diante do povo do Egito, até que depois da 10ª praga estabelecida, o Faraó então liberta, deixa o povo ir. E nessa caminhada de 40 anos, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas terríveis, mas também coisas maravilhosas. As terríveis eram que o povo se rebelava contra Moisés, contra a sua liderança, porque o povo preferia o passado, o povo preferia o Egito, o povo preferia Faraó, o povo preferia a comida do Egito à presença de Deus. Mas só que em determinado momento, Moisés também está irado com o povo diante de tantas murmurações. Ele peca contra o Senhor, já havia, lógico, como homem pecado, mas ele peca contra uma ordem do Senhor. E o Senhor diz para ele: você não entrará na terra prometida.
E ele agora está com o povo às margens, próximo da terra prometida, mais do Rio Jordão, próximo à terra prometida. Ele pode ver a terra prometida, mas ele não pode entrar na terra prometida. Só que nesses 40 anos, todos, com exceção de Moisés, com exceção de Caleb e Josué, e possivelmente mais alguns ou que morreram ali, mas que entraram na terra somente Josué e Caleb, porque o próprio Moisés morreu antes de entrar. Os novatos, aqueles que estavam próximos, eles tiveram deficiência no conhecimento das ordenanças de Deus, e foi necessário que Moisés repetisse toda a lei. Foi necessário que Moisés chamasse o povo e ensinasse tudo de novo. Deuteronômio é justamente este registro. E quando nós estamos aqui diante do capítulo 6, o texto lido, nós encontramos aqui princípios básicos para que o povo que atravessaria então o Rio Jordão entrasse na terra prometida e ali tivesse uma vida boa em sociedade, a vida que realmente mudasse e transformasse. E aqui você não vê outras coisas a não ser alguns princípios básicos que eu quero tratar com você aqui nesta noite. Para se ter uma boa vida em sociedade, o que resolve não é uma educação, mas em primeiro lugar o que resolve é o reconhecimento do senhorio de Deus sobre todas as coisas. O versículo 4, depois de ter falado a respeito de necessidades de estar obedecendo ao Senhor, a palavra principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é uma declaração pública que devia ser conhecida por todas as pessoas, e que Deus escolheu este povo para fazer que neste povo isto fosse conhecido. Mas é interessante porque muitas vezes nós não paramos para perceber as implicações desta afirmação. A afirmação de que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual a razão de Deus estabelecer isto? A razão de Deus estabelecer isso está justamente no grande problema e o único problema que gera então outras atitudes problemáticas do ser humano, que é encarar e aceitar o senhorio de Deus. Muitas vezes nós nos perdemos nas afirmações, e nós pensamos que Deus é Senhor e chamamos Ele de Senhor, mas na prática, muitas vezes nós não fazemos isso, nós não praticamos isso e não agimos realmente como servos de Deus. O Senhor Jesus, Ele se dirigindo aos seus discípulos, não só aos 12, mas a todos os discípulos, Ele disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E ele então conta esta ilustração, esta parábola, dizendo: todo aquele que me chama Senhor e que não me obedece é comparado a um homem que construiu sua casa na areia. E aí quando veio a chuva, veio a tempestade, ruiu tudo, porque foi construída na areia. Mas aquele que ouve a minha palavra e a pratica, este é comparado àquele que construiu sua casa sobre a rocha. E quando veio a tempestade, ela não ruiu, porque estava construída na rocha. O que ele está dizendo é que não adianta nós confessarmos que Jesus é o nosso Senhor, não adianta nós dizermos a respeito desse senhorio, se nós realmente não vivenciamos isso. E se nós colocamos outras coisas junto conosco. Vamos lembrar que o povo havia saído do Egito, e no Egito havia muitos ídolos contados como deuses. Havia deuses regionais, deuses familiares, deuses que estabeleciam de acordo com uma natureza, Deus dos animais e assim por diante. E esta questão é muito comum. Por quê? Porque quando surgiu no coração do homem a rebeldia contra Deus, ele justamente quis tirar Deus do trono. Então a afirmação principal para que uma sociedade viva bem é entender que só existe o Senhor, não mais, só o Senhor. Olha só, hoje ouvindo o sermão de Sproul em Isaías 45, olha só o que está escrito aqui em Isaías 45, quando o Senhor Deus se dirige
a Ciro, e ele chama Ciro de seu ungido, ou seja, de um Messias, não Messias com a letra maiúscula, como diz Sproul, mas com a letra minúscula. E ele vai dizer então, no versículo 3, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. 4, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Olha o versículo 5, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, além de mim não há Deus. E ele repete isso no versículo 6, no seu final, eu sou o Senhor e não há outro. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus não aceita dividir a sua glória com ídolos criados na incapacidade racional e espiritual. Ele não aceita dividir com aquele que levanta um ídolo lá no mais profunda selva. Ele não aceita dividir a sua glória com a sua criação. A glória é só de Deus. E quando ele diz aqui, eu sou, ouve Israel, eu sou o Senhor único. O Senhor aqui, se você olhar, está em letras garrafais, e aqui então no original é Yahvé, é o nome que Deus dá para o seu relacionamento com o seu povo. Não é simplesmente um Deus todo-poderoso, mas é mais que isto, é um Deus que se relaciona com o seu povo. É Yahvé, é o eu sou, é aquele que não pode ser comparado, é aquele que não pode ser colocado junto de, é aquele que vive eternamente, de eternidade a eternidade, é aquele que criou todas as coisas, é aquele que tem toda a glória. Então todas as nações pertencem a este Deus. Ele é o único Senhor, e esse é o primeiro princípio para que se viva bem, é tomar conhecimento que só existe um Deus, um Senhor, o Senhor nosso Deus, e Yahvé é o nosso Deus. O segundo princípio, ele estabelece aqui que não é simplesmente uma declaração, mas essa declaração tem que fazer parte da nossa história. E aí os versículos 5 e 6, ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Sabe por que o Senhor trabalha justamente isso? Primeiro ele faz uma declaração, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Depois ele faz a declaração dizendo que esta declaração, esta fé, esta afirmação é algo que tem que estar no nosso coração. É porque é do coração que fluem todas as nossas pecaminosidades. Lembra que eu falei hoje de manhã em outros sermões também? O problema é a origem, o problema é o que motiva. E se o nosso coração é rebelde contra Deus, ainda que nós o chamemos de Senhor, nós nunca nos submeteremos a Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, esta é a ordenança. Não é só crer que há um só Deus, mas é amar esse Deus de todo o coração. Não é só dizer assim, não existe outro Deus, só existe um Deus todo-poderoso. Mas é necessário também que, além de dizer que esse Deus é o todo-poderoso, eu preciso amá-lo acima de todas as coisas, especialmente acima de mim mesmo. Em Romanos capítulo 1, versículo 22, Romanos capítulo 1, versículo 22, quando Paulo está tratando a respeito da idolatria, e por isso então o homem entrega a sua própria paixão, e ele vai dizer no versículo 22, por causa da idolatria. Diga-se de passagem, idolatria não é só cultuar a mediação de Maria ou tratá-la como imaculada, não é só tratar a respeito dos santos, mas também tudo aquilo que nós colocamos entre nós e o nosso Deus, podendo estar em pé de igualdade ou podendo estar no lugar de.
tudo isso é idolatria. E muitas vezes nós somos os nossos próprios ídolos. E ele vai dizer, depois de falar aqui a respeito dessa idolatria, que não glorificaram a Deus como deveriam glorificar, está no versículo 21. No versículo 22, ele vai dizer assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Existe aí, eu não me lembro agora a cidade, mas existe aí uma candidata que vai concorrer agora ao próximo domingo, e ela disse que o trabalho dela principal é tirar a Bíblia dos lugares públicos e começar a proibir que sejam lidas passagens bíblicas antes das reuniões públicas. A grande questão é justamente essa: o homem continua achando que é sábio, o homem continua achando que não precisa de Deus. E o problema não está só lá fora, muitas vezes ele está na nossa própria igreja, no nosso próprio coração. Muitas vezes nós agimos como se Deus fosse apenas um sistema para ser recorrido no momento, o resto nós damos conta. Quantas vezes nós ouvimos de pessoas que aparentemente haviam se convertido, e quando alguém o questiona, ele diz: não, Deus quer só o meu coração. Se for para eu ficar me submetendo, eu não quero, porque eu quero ter a minha própria vontade estabelecida. Mas esquece que essa vontade estabelecida tem que ser submissa à vontade de Deus. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas pessoas hoje afirmam que a questão do cristianismo é coisa de ignorante, é coisa de analfabeto, é coisa de pobre. Se fosse assim, alguns ricos não seriam convertidos. E se fosse assim, todos os pobres seriam convertidos. Mas a questão está aqui, inculcando-se por sábios, ou se achando sábios, melhores do que Deus, eles então tornaram-se loucos. E eu vou provar isso aqui para vocês. É Isaías 44, 12 em diante. Vamos para lá, por favor. Isaías 44, a partir do versículo 12. Olha a loucura desses que se acham sábios. Eles se acham sábios a ponto de dizer: não há Deus. Eles se acham sábios a ponto de dizer o seguinte: nós mandamos no nosso corpo, nós podemos provocar o aborto, nós podemos sim usar todo tipo de drogas, nós podemos sim viver em libertinagem. Não há Deus, não há Deus. Isso não é coisa da agora, não, isso sempre aconteceu. Eles se acham melhores do que Deus, mas olha só esta sabedoria que é loucura. Isaías 44, a partir do 12, olha só esta loucura: o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ou seja, ele tem inteligência para fazer, ele tem força para fazer. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel, olha só a inteligência, e com lápis esboça uma imagem, alisa com plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Olha a inteligência, mas é ele que faz, é ele que faz. Versículo 14: um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Ele tem habilidade para escolher a melhor árvore. E aí ele vai dizer aqui: planta um pinheiro, e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Versículo 17: do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és meu Deus. É loucura ou não é loucura? Alguém que diz que é mais sábio do que Deus, alguém que confronta o Senhor,
é capaz de Ele mesmo criar, sendo Ele então o Senhor criador de uma imagem. E com o mesmo material Ele faz a comida, com o mesmo material Ele come, com o mesmo material Ele forja, com o mesmo material Ele cria, e de repente Ele coloca aquilo que Ele criou como superior a Ele para lhe dar proteção e receber sua adoração. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos em seus corações. Esse é o problema do ser humano. Não é uma questão simples de educação, não é uma questão simples de um conhecimento intelectual, mas a questão está na origem, está aqui dentro. O Evangelho não é evangelho daqui, das ideias. O Evangelho não é evangelho de inteligência. O Evangelho é evangelho do coração. O Evangelho é evangelho da regeneração. O Evangelho é evangelho daquilo que transforma de dentro para fora, que forja um novo coração, uma nova criação. É por isso que o Senhor disse: quer viver vida feliz em Canaã? Quer viver vida boa? Então primeiro lembrem-se, o Senhor é o único Senhor. E em segundo, ame-o de todo o seu coração, e essas palavras estarão no teu coração. Coração modificado, coração, o trono de Deus. E eu estava aqui, no momento que nós cantamos aqui, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Eu acho que nessa hora a gente precisava levantar a mão para o céu e nos encantar com esta mensagem. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus, que me salvou. Nós somos muito mais levados à motivação, da emoção e da alegria, quando nós cantamos algo sobre curas, sobre vencer problemas, e ficamos tão apáticos diante do maior problema vencido para nós, por Cristo Jesus na cruz, porque o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Por isso o coração é transformado, o coração se torna o trono de Deus, o coração se torna reinado pelo Senhor, e agora fluem dele, primeiro, pensamentos que exaltam a Deus; segundo, palavras que adoram ao Senhor; terceiro, ações que comprovam que Deus é o glorioso, é o todo-poderoso. O que eu estou pregando para vocês aqui não é novo, é a mensagem lá do tempo de Moisés, mas ela é nova porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque essa mensagem não muda, ela não precisa mudar, não precisamos reescrever a Bíblia, não precisamos reinterpretar a Bíblia, não precisamos adequar a Bíblia, precisamos adequar a nossa vida à palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Assim como a palavra de Deus é uma só, a origem do pecado é um só, é a rebeldia contra Deus. É por isso que coração tem que ser transformado. Deus é o único Senhor, e esse deve ser o princípio de todo aquele que assume uma postura, desde de um cuidado dentro do seu próprio lar, aquele que assume o governo, seja municipal, seja estadual, seja então nacional, federal. O princípio básico deveria ser então: o Senhor Deus reina nesta nação, o Senhor Deus reina nesse estado, o Senhor Deus reina nesse município, queira todos ou não, Ele reina. Essas palavras estarão no teu coração. Uma declaração que só o Senhor é Deus, e que o Senhor é o Rei, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor do nosso município, do nosso estado, da nossa nação, do universo. Isso agora vivenciado como palavra no meu coração, amando a Deus acima de todas as coisas, pois Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com tudo que você é. Deus tem que estar sempre no centro da sua vontade, Deus tem que ser o centro da sua vida, Deus tem que ser o determinador da sua vida. Mas quer viver uma vida bem na sociedade? Então você precisa
Primeiro, saber que não é o seu emprego, não é o que você tem que resolve o problema, não é educação, não são resoluções, isso são consequências, mas é que o Senhor é o único Senhor. Essa declaração tem que ser pregada, anunciada, e tem que ser o princípio que rege a nossa vida. Segundo, isso tem que estar no nosso coração. Nós podemos viver assim. Quantas vezes nós ouvimos pessoas que são levadas a mentir no trabalho? Já ouvi pessoas dizer o seguinte: quando eu fui, o meu patrão disse, eu disse para ele, olha, eu não minto. Então, se quiser que minta, não peça para mim, porque eu falarei a verdade. E essa pessoa disse, ainda que me custe o emprego. É amar a Deus sobre todas as coisas. Não se vender é amar a Deus sobre todas as coisas. Falamos muitas vezes em corrupção. E quando falamos em corrupção, muitas vezes lembramos principalmente de políticos. E esquecemos que a corrupção está quando aquela pessoa vende o seu voto por algum benefício próprio. Corrupção é quando alguém é capaz de se aproveitar do direito que é do outro. Corrupção foi o que aconteceu essa semana, semana passada, quando eu cheguei num laboratório e uma mulher então pediu 2 fichas, porque o marido dela estava num outro laboratório e ela já adiantou tudo, enquanto todo mundo esperou em pé do lado de fora, foi atendido depois daquele que estava em outro lugar. Isso é corrupção, parece que não, mas é corrupção, porque a questão não é o tamanho da coisa, mas é o que está aqui no coração. Amar a Deus sobre todas as coisas é dizer, não, eu vou orar ao Senhor e eu vou fazer aquilo que é do Senhor. Mas para viver bem, além dessa declaração do senhorio de Cristo, desse Deus soberano sobre todas as nações, e de você vivenciar isso, ter isso no coração, é necessário que você crie, eduque a sua família dentro desses princípios. A partir do versículo 6, ele vai dizer o seguinte, versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lamentavelmente, os pais crentes têm se preocupado muito mais em dar para os seus filhos uma posição na sociedade que seja elogiada por todos. E às vezes para isto nós trabalhamos, recolhemos dinheiro, pagamos bons estudos, boas escolas, porque nós queremos que os nossos filhos sejam destaque na sociedade. E às vezes investimos muito pouco na questão espiritual. Para que o meu filho tenha uma boa escola, eu trabalho tanto que não tem tempo de chegar e dar a ele uma educação como pai. E aqui eu quero mais uma vez chamar a atenção dos homens presentes e daqueles homens que agora também me assistirão aqui na transmissão e outros que ouvirão depois. Nós precisamos acordar, irmãos. Nós temos um papel funcional, não de superioridade, mas nós temos um papel funcional dado pelo Senhor, da liderança da nossa família. Nós precisamos sim ser aqueles homens que são líderes para dizer para a sua família o seguinte: está quase na hora, vamos nos preparar, vamos para a igreja. Olha, vamos fazer o culto doméstico, vamos orar. Nós precisamos de homens que sejam vistos de joelhos em oração pela esposa e pelos filhos. Nós precisamos de homens que sejam vistos com a Bíblia aberta. Nós precisamos de homens que sejam capazes de expor a palavra dentro da sua casa. Nós precisamos de homens que zelem pela palavra de Deus e que não sejam trazidos pelas mulheres, porque as mulheres têm exercido a sua função de cooperadora muitas vezes em algo que não deveria fazer, mas elas têm que fazer, e às vezes elas têm que chegar para o esposo e dizer o seguinte: vamos para a igreja. Precisamos recobrar a nossa responsabilidade de formar a nossa família. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu não estou dizendo isso porque eu quero dizer.
Eu estou dizendo isso porque você e eu, como homens, líderes da nossa casa, daremos conta diante de Deus no último dia, daquilo que nós nos portamos dentro da nossa casa. Deus nos chamará e Deus nos cobrará os nossos atos dentro da nossa casa como líderes. As esposas também serão cobradas dentro da sua função de cooperadora, que tão bem fazem, e que muitas vezes está tendo que assumir uma liderança espiritual por fraqueza dos homens. Olha só o que ele está dizendo, a sua preocupação maior. Claro, tem que trabalhar, claro, tem que pagar suas contas, claro, você vai dar para sua família o melhor que você puder, sim, mas o melhor de tudo é você formar a sua família aos pés do Senhor. O Senhor Jesus chegou na casa de um homem, uma família muito amiga, Lázaro, Marta e Maria. E quando ele chegou, imediatamente Marta começou então a preparar o almoço, a preparar um lanche, a preparar uma coisa, a fazer uma coisa e fazer outra. Naquele instante Maria parou tudo e assentou-se aos pés de Jesus e começou a ouvir os seus ensinamentos. Marta ficou agitada e até certo ponto nervosa, porque ela estava fazendo todo o trabalho sozinha. E ela disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me veja trabalhando sozinha? E ela recebeu uma doce repreensão: Marta, Marta, te preocupas com tão pouca coisa, com tantas coisas, pouco é necessário. Esta palavra não faz parte do nosso idioma mais, porque nós queremos muito, nós queremos um salário alto, nós queremos agora uma vida num estilo bem elevado, nós não nos satisfazemos com pouco. Pouco é para os derrotados, mas Jesus disse que Maria não era derrotada, pelo contrário, ela escolheu a boa parte. A boa parte é investir naquilo que é do céu. A boa parte é sentar e ouvir os ensinamentos do Senhor. A melhor parte é você estar diante do Senhor com a Bíblia aberta, ouvindo a palavra do Senhor, estar falando com o Senhor, estar educando seu filho no propósito do Senhor. Esta é a melhor parte. Tu as inculcarás aos teus filhos, mas é necessário, para inculcar, é necessário você ter. Por isso guarda no coração. Guardar o quê? Guardar que o Senhor é o único Senhor. Ensina o seu filho a amar a Jesus, não apenas com palavras, mas que ele veja você fazendo, que ele veja o amor de Deus na sua vida e o seu amor por Jesus, que ele lhe veja de joelhos orando ao Senhor, que ele lhe veja com a Bíblia aberta, lendo a palavra, que você reúna a sua família, que você louve ao Senhor, que você adore ao Senhor. Nós precisamos de fazer isto para ter uma sociedade melhor. Não adianta querer que os outros façam se nós mesmos não fizermos. O que pode fazer-me viver uma vida boa na sociedade? Declarar publicamente: Jesus é o Senhor. O nosso Deus é o único Deus, não há outro. Politicamente correto, isso não existe. Existe a verdade de Deus, ela tem que ser estabelecida. Deus é o único. Em segundo lugar, nós precisamos vivenciar isso na prática. O nosso coração tem que estar cheio do Espírito e tem que fluir de nós vida e vida espiritual, para que os outros vejam que realmente em nós o Espírito Santo habita. E nós precisamos formatar isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Precisamos proclamar. Então há uma declaração do senhorio de Cristo, há uma prática disso na vida e há uma extensão de um treinamento, de uma educação evangelística que começa dentro da nossa casa. Aí sim, porque tanto aquele que não tem acesso à educação, como aquele que tem acesso à educação, ainda que o projeto político seja um projeto que eleve a todos para uma boa educação, só terá efeito naquele coração que Deus habitar.
E aí Ele usará todo o seu conhecimento para a glória de Deus. Deus será exaltado. E sabe qual é a beleza disso aqui? É que o Senhor Jesus foi perguntado qual é o maior mandamento. E Ele disse que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus e tem o Senhor como o único Senhor, ele não faz valer o seu direito, porque ele exerce a sua vida pelo amor. E aí, quando alguém errar, ele estará pronto para se relacionar com aquela pessoa. Quando alguém precisar, ele está pronto para servir, porque o seu coração já foi servido, o seu coração já foi transformado. Declaração de que Deus é o único Senhor. Não existe outros deuses. Mas nós vivemos num país laico. Podemos até viver num país laico. Cada um escolhe o que quer escolher. Eu não posso mudar. Mas eu preciso declarar: Deus é o único Senhor. Mas não tem mais. Deus é o único Senhor. Aí você vai obedecer a Deus num país em que você tem liberdades de escolhas? Sim, porque Ele está acima da minha própria vontade. E a vontade dEle é agradável, é boa e é perfeita. E eu vou sim criar a minha família, porque este é o princípio que realmente transforma a nação. Quer ter uma boa vida na sociedade? Então aprenda. Não é a faculdade que vai lhe dar isso. Não são os professores que vão lhe dar isto. Não são não seus pais que vão lhe dar isso. Quer ter uma boa vida? Confesse que há um só Deus. Um só Deus. Sinto muito. Todas as outras seitas e religiões, ou que eliminam Jesus como Deus, ou que colocam mais alguém junto com Jesus. Se não houver arrependimento, talvez morrerá numa prática de moralidade até certo ponto plausível, mas morrerá e irá para o inferno, porque só pode haver salvação em Cristo Jesus. Sim, o cristianismo, ele não é inclusivista, ele é exclusivista, só Jesus. Conversando com um homem há pouco tempo, um senhor já de idade, ele disse o seguinte: só existem duas religiões corretas. A Igreja Católica, que veio de Jesus, e a Igreja Batista, que veio de São João Batista. E eu disse para ele: meu Senhor, nenhuma, nem outra, nem as outras, só existe Jesus. Pode ser católico, batista, presbiteriano, assembleiano, sem Jesus está perdido. Só Jesus. Só Jesus. Comece a deixar que a sua vida seja dominada pelo poder de Deus. Declare isto publicamente. Diga a todos que estão perto de você: não existe outro Deus, só existe um Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Faça com que as pessoas vejam que a sua vida, que as suas atitudes, elas são dirigidas por esse Deus que inspirou as Sagradas Escrituras. Faça as pessoas ver que você o ama acima de você mesmo, acima das outras pessoas, acima das outras coisas. E crie a sua família para uma sociedade melhor, que tema a Deus e glorifique ao Senhor. Deus nos abençoe. Coloquemos em pé. Sabemos, Pai,
assim como se levantaram contra o Senhor Jesus. Isso havia sido profetizado pelo próprio Davi, porque se enfurecem as nações, os reis, os povos, contra o Senhor e contra o seu ungido. Sabemos que isso aconteceu, ó Pai, segundo a predeterminação do Senhor. Se levantaram contra o teu santo servo Jesus. Preferiram, ó Pai, a libertação daquele malfeitor chamado Barrabás, enquanto gritaram furiosamente: crucifica-o, fora de nós, para Jesus. Senhor, ainda hoje o mundo se rebela contra Ti. E Pai, no Brasil tem intensificado essa rebeldia. E nós queremos, ó Deus, dizer-te que queremos coragem para dizer a todos que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Queremos habilitação para amar o Senhor sobre todas as coisas. Que a nossa força, que o nosso coração, todo ele seja trono do Senhor. Que a nossa ação, nossas palavras, nossos pensamentos sejam todos dirigidos pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a educar a nossa família, para que dela tenhamos, ó Deus, mais pessoas que glorificam o Senhor. Senhor, muda o nosso coração para vermos a necessidade do investimento mais pesado na educação espiritual dos nossos filhos, da nossa família. Restaura, Senhor Deus, e aviva, Senhor, a Tua obra no coração de cada um aqui, no coração deste povo que se reúne nesta noite. Principalmente desperta os homens, ó Deus, para a sua função. Desperta-nos, ó Deus, para a glória do Senhor. Use as nossas irmãs como tens usado, Senhor, para a glória do Senhor. Ó Pai, trabalha os nossos filhos para que eles amem tanto o Senhor, que a obra do Senhor seja algo que contente o nosso coração. Pai, a sociedade só pode ser uma boa sociedade se o Senhor for o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso, ó Pai, encoraja a igreja para proclamar fielmente a Tua palavra. Nós oramos, ó Pai, por mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça doce, sublime e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e as ternas consolações do Espírito sejam conosco aqui reunidos nesta noite, sejam com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre.